novo pedido de vista suspende julgamento sobre porte de maconha para uso pessoal no STF. Um novo pedido de vista interrompeu a deliberação pelo plenário do STF de um recurso que aborda a legalidade do porte de maconha para uso pessoal e a distinção quantitativa entre usuário e traficante. Bom, claramente, ontem o ministro André Mendonça, né, acordou e antes de ir para o STF, ele lembrou de tomar a sua dose de whey com creatina, né? Ou tomou ali colou um adesivo de texto, né, embaixo do braço e foi trabalhar, né? Porque não me lembro de outra vez da história tê-lo visto agindo dessa maneira. E qual é a maneira? Né? Veja, não é nada extraordinário, porque eu assisti as intervenções dele, né? Porque aparecia assim no Twitter, nossa, bomba, André Mendonça acaba com Toffoli, com Barroso, né? André Mendonça interrompe Gilmar Mendes e desconcerta. E de fato ele fez algumas coisas assim, né? Ele interrompeu o Gilmar Mendes. Ele interrompeu o Gilmar, ele foi ali, mas tudo assim muito educado e tal. Mas a verdade é o seguinte, né? Por que isso surpreende? Porque a realidade jurídica do país é que o ministro André Mendonça, ele é o café com leite do STF. Eu não sei se aí na cidade de vocês existe essa expressão café com leite, né? Deve existir, mas assim, ele é aquele que tá ali, que ele... joga com o fio desplugado, né? Exatamente. É aquele meme do menino que está com o controle desplugado do console, jogando videogame. Então, esse é o André Mendonça, né? Ele está ali, ele pode brincar, se divertir, mas não é valendo, né? Como quando a gente jogava... aqui a gente chamava de burquinha, né? Bolinha de gude. Burquinha boa! A gente chamava de burquinha. Então, quando a gente jogava burquinha, né? Tinha duas modalidades de jogar burquinha, que era a Brinks e a Vales, né? Vales era valendo, ou seja, quem ganhava as burquinhas do coleguinha, levava os burquinhos embora, né? E a Brinks era só de brincadeira, a gente jogava, mas ficava muito bem separado, dividido. No final do jogo, ninguém pegava a bolinha de gude de ninguém, né? Então, o André Mendonça é assim, né? Ele tá lá no STF, mas é a Brinks, né? O que ele fala não vale nada, não importa. E agora, assim, ele surpreendeu as pessoas porque ele fez uma coisa extraordinária. Ele disse o óbvio. O que ele falou não é nenhuma grande tese, assim, não acredito que dê para colocar ele como um grande jurista, porque ele simplesmente olhou para os ministros e falou assim, bom, o que vocês estão falando aí é que vai descriminalizar as drogas. Aí eles deram aquela gaguejada. Não, veja, não é descriminalizar, é só tirar a pena. Eu falei, então, se não tem pena, né, se não está tipificado mais no Código Penal, daí não é crime, isso quer dizer que é descriminalizar. Não, mas, veja bem, E o Gilmar Mendes falou, não, hoje a polícia pega o sujeito lá com as maconhas, uns crack, sei lá, uns livros do Marx, e aí já quer mandar para cadeia, para levar para delegacia. Né? Tem que levar para tratar, o Estado tem que cuidar. E o André Mendonça fez a pergunta, óbvio, tá bom, mas se a polícia não é para levar para delegacia, é para levar para onde? Aí, veja bem, isso foi tudo. Né? E ele fez, né? Quer dizer, ele fez o mínimo do mínimo, que já é muita coisa. Né? Ele falou obviedades, né, a respeito do uso de droga e, sobretudo, do trabalho, né, da votação que está tendo, qual é o conteúdo real embaixo de todo o juridiquês, porque o que a gente viu ontem foi assim uma torrente de juridiquês, todo mundo falando, tentando enrolar, para no final só chegar nessa conclusão de que estamos descriminalizando, né, o porte de drogas, como o Alexandre de Moraes, num momento de sincericídio, foi lá e falou, não, olha, o que o Café com Leite aqui está falando, né, o André Mendonça, é verdade. Né? O que a gente está fazendo é descriminalizar as drogas. E é justamente isso que eles estão fazendo e é isso que provavelmente deve acontecer. Agora o Toffoli, né, pediu vistas. Exato. Não sei por quê. Não sei por que ele pediu vistas. Tá? Agora, o que acontece? Isso está enfurecendo o Congresso. Né? Isso já tinha enfurecido o Congresso lá no final do ano. Aí o Barroso foi ao Congresso, foi até o Senado, passou pano para tudo, né? Colocou panos quentes, conversou com o Pacheco, falou, não, olha só, não vai ser bem assim, né? A gente não quer mudar a lei, piriri-poró. E o Senado, né, deu uma esfriada no que estava votando, né, nos vários projetos que tem lá nas PECs para controlar, né, a ambição legiferante do STF.
Né? Então está na hora de voltar, porque eles vão legislar sobre algo que já está legislado. Veja, esse argumento de que o Congresso... Qual que é o grande argumento do STF? Sobretudo o ministro Barroso, né, em palestras dele sobre ativismo judicial, para justificar que o STF deve agir, né, de iniciativa própria para mudar as leis do país. Porque há questões que são prementes na sociedade, em que o Congresso se nega a discutir e não propõe leis, né, para dar uma resposta à sociedade. Bom, pode ser que isso aconteça em algum caso ou outro, mas nas questões que mais preocupam a cabeça do Barroso, o eterno estudante da Federal do Rio de Janeiro, né, é aborto e droga. Né? São as duas questões que parece que ele está mais preocupado. E essas duas questões, o Congresso já discutiu N vezes, uma cacetada de vezes, várias vezes. Né? E a discussão é sempre a mesma. Não. A gente discutiu aqui e chegou à conclusão que não. Não vamos legalizar droga, não vamos legalizar aborto. Tá? Veja, aqui pro STF, o problema do Congresso é que o Congresso não chegou às conclusões que o STF queria. Né? E não legislou do jeito que o STF queria. Mas cabe ao STF, única e simplesmente, se atentar ao que está na lei que foi elaborada pelo Legislativo. Ou não é mais assim? Será que a escola, essa escola linda e maravilhosa, né, me enganou? Porque foi isso que eu aprendi na escola, se eu não estou enganado. Né? Que uma casa legisla e a outra, em cima daquilo que foi legislado, né, julga as pessoas, julga as leis, enfim, né, cumpre. Então, é isso. O Congresso já decidiu. E quando vem um projeto e o Congresso senta em cima, é porque o assunto já está encerrado. Né? Não há por que discutir. Né? A lei está boa, não tem por que mudar. Né? Então, isso aí é só uma palhaçada. Obviamente, é um puta de um lobby, né, em cima dessas discussões que vão lá para o STF, né, lobby de partido que defende maconheiro, vamos falar bem a verdade, e eles ficam lá discutindo isso aí contra o interesse da sociedade, porque o interesse da sociedade está bem claro, né, como a própria Carolina Detoni falou aqui. Né, basta olhar para a votação dos partidos e dos políticos que defendem a pauta conservadora. Né? Basta olhar para as pesquisas, que nós publicamos aqui recentemente, né? Que, inclusive, os débeis mentais dos eleitores do Lula são contra tanto a legalização das drogas quanto a legalização do aborto. Né? Então, assim, obviamente, a sociedade brasileira é contra. E o Estado tem que ser a representação da vontade da sociedade, e não o educador da vontade da sociedade. Né? Não o legislador da vontade da sociedade. Mas a maioria pode oprimir a minoria, etc, 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 etc. Tá bom, assim são constituídas as democracias. Proibir o porte de maconha, como já é proibido, né, não está oprimindo ninguém. Né? Assim como proibir o aborto não está oprimindo ninguém. Quem oprime alguém é o médico que vai lá e mata o bebê que está no ventre. Né? Eu não vejo opressão maior que essa, né, do que matar um cidadão indefeso. Mas, no Brasil, né, a gente sabe que a sociedade é uma concessão do Estado. Né? O Estado, representado por esses sujeitos que estão aí, sobretudo hoje em dia, né, na Suprema Corte, né, porque nós vivemos num pleno estado de juristocracia, um regime em que quem governa é a toga, né? A gente sabe que eles encaram a sociedade como uma espécie assim de privilégio. Nós deixamos que vocês existam, que a sociedade se organize de maneira que nós permitimos. Como, por exemplo, a eleição. Né? A eleição é a expressão máxima de uma sociedade democrática. Veja, de uma sociedade. É quando o povo se reúne para escolher os seus líderes e os seus representantes, os seus legisladores, etc. É quando a sociedade se reúne. Né? Então, o normal é que, em sociedades democráticas de verdade saudáveis, as eleições estejam na mão da sociedade. Né? O povo organiza por meio dos seus partidos, dos seus representantes, etc. No Brasil, não. No Brasil, a eleição é uma função da justiça eleitoral que foi criada por um vagabundo lá atrás chamado Getúlio Vargas. Né?
que é o sujeito que inventou o Brasil de cima para baixo. O Brasil, tal como vocês o conhecem, é a invenção do Getúlio. Né? E é assim que a elite encara a eleição. Fala, a eleição que é uma concessão que nós fazemos, né? Nós organizamos, nós decidimos quem são os partidos que podem participar, quem são os candidatos que podem participar, o que vocês podem fazer durante a eleição, e a gente os consulta, né, para você ir lá apertar um botãozinho. E os botões ouvir, que eles querem, né? E ouvir... Pronto, você exerceu a sua cidadania. E aí isso é tudo, né, na cabeça deles. É óbvio que isso aí é um absurdo. Né? Então, é isso. Né? Eles estão lá para dizer o que nós devemos fazer, enquanto uma democracia, na verdade, é o regime em que o povo diz para os governantes o que eles têm que fazer. Silvio, tem mais uma notícia animadorinha. Então, mas a notícia animadora é essa, assim, que o André Mendonça, né, assistiu um filme do Chuck Norris, uma coisa assim, sei lá, viu uma aula do Ítalo Marcilli, né, do Wendel de Carvalho, né, ou do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, né, eles devem ser da mesma igreja, né? Falou, nossa, agora eu tô bom. Agora eu vou virar o grande jurista. Ele praticamente palestrou lá, né? Eu fico imaginando, né, o André Mendonça depois de saindo de uma palestra motivacional do Pablo Marçal, né, onde ele assumiu ali o papel de grande jurista, mandando, sei lá, Você assistiu o vídeo, a fala dele, exemplificando lá o que significa, então, essa quantidade permitida que estão querendo, né? Sim, vi. Não, ele tava bem. Tô zoando ele aqui, mas ele tava bem. Porque agora, no Brasil... Ele assistiu, só voltou e falou assim, né? Rui Barbosa é neném, moço. Sobral Pinto é neném, moço. O jurista sou eu. Só faltou ele falar isso. É que foi inaugurada agora essa nova época do Brasil, né? Uma nova modalidade. Antes a nossa torcida era pela rinha de políticos, agora é pela rinha de ministros, rinha de ministros. Essa semana teve duas já. Teve duas, gente. Olha. Barroso versus Xandão. A gente realmente se diverte com pouco, né?